Bom, então aqui nessa questão 6, tá? A gente tem aí o caso da verificação da resistência à tração dessa chapa aqui, né? Que a gente tem essa chapa aqui de aço. Essa chapa de aço, por meio de 3 parafusos, estão sendo ligados por essa outra segunda chapa aqui, tá bom? Que ela está presa aí possivelmente em um pilar. Tá bom? Então, a gente precisa verificar a resistência à tração dessa chapa, né? Que ela está submetida sob tração, então tem que verificar essa resistência. Aqui há duas hipóteses básicas aí de modo de ruptura. Um dos modos de ruptura aí é que essa chapa ocorra a ruptura por escoamento na zona bruta, ou seja, na zona fora dos furos. Tudo bem? Então, ruptura por escoamento na seção bruta. Primeira hipótese, né? A segunda hipótese é que essa ruptura ocorra justamente na zona em que há parafusos, tá bom? Então, ruptura na seção líquida efetiva nesse caso, tá bom? Então, a ruptura, quando ela pode ocorrer na seção bruta, por escoamento do aço, tá? Ou pode ocorrer ruptura justamente na zona do furo. Só que aqui aqui a ruptura nessa zona aqui do parafuso, onde tem furo, ela ocorre total, ruptura total, tá? Ela vem e secciona, ok? E a ruptura aqui nessa zona, a gente diz que ela é ruptura somente porque vai ocorrer o escoamento, não vai ocorrer a ruptura total, não vai ocorrer o seccionamento dessa chapa, tá bom? Então, primeiro caso, escoamento na seção bruta, segundo caso, ruptura total da seção líquida efetiva, ou seja, na região onde tem furo. Então, a gente vai fazer a primeira verificação nessa região da seção bruta, que pode ocorrer o escoamento, e posteriormente a gente faz a verificação na seção líquida efetiva. Sim, sempre tem que fazer essas duas. Sempre que tiver furo, tem que fazer as duas hipóteses e verificar. Para o escoamento como para a ruptura total. Então, a resistência da seção bruta é a mesma que a gente fez agora há pouco nos exercícios anteriores, né? Do 1 ao 4, do 1 ao 5, melhor dizendo. Que a resistência ela vai ser, resistência de tração vai ser a área da seção bruta, né? Como a gente tem uma seção retangular aqui, né? A área da seção bruta, CB vezes T, né? A área dessa seção, multiplicada pela tensão de escoamento, porque a gente está considerando a hipótese de que vai ocorrer a ruptura por escoamento, dividido pelo fator, né, de ponderação da resistência. E esse fator da resistência ele é obtido pela tabela aqui, tabela bem aqui, né? Coeficiente de ponderação da resistência, tá bom? Então, aqui nesse primeiro caso, o que ele fala aí? Vamos lá. Uma chapa metálica de 9,5 mm de espessura e 177,8 mm de largura sob tração está conectada com 3 parafusos de diâmetro, né? Esses 3 parafusos bem aqui, com diâmetro de 25,4 mm. Sendo o aço da chapa o MR250, aí determine a resistência máxima de cálculo barra projeto, né? Ok? Bom, então o aço MR250 ele possui tensão de escoamento também de 250 MPa, tá? Tensão de escoamento. Então, FY aqui já sei que vai ser 250. E a área bruta ele vai ser, né, a base vezes a altura ou a base vezes a espessura da chapa. Então, primeiramente aqui a área bruta vai ser a base 177,8 multiplicado pela espessura, que é de quanto? Multiplicado. Ah, tá. 9,5. Multiplicado pela tensão de escoamento, que é dividido pelo fator
né, pelo coeficiente de ponderação da resistência. E aí esse fator de ponderação da resistência, né, obtido por essa tabela aqui, como a resistência em relação ao escoamento, a gente vai pegar essa coluna bem aqui e vai verificar, né, se a combinação é normal, especial ou excepcional. Qual é o tipo de combinação que está aí? Normal, né? Tá bem? Aí, como mesmo não vai falando aqui, o FY vai ser CMR. Mas sempre vai ser informado a resistência aqui do escoamento. Porque aqui eu esqueci de colocar, né? A tensão de escoamento e a tensão de ruptura. Mas eu vou informar daqui a pouco. Se tiver aqui em 250, é 250. Aqui, ó. Então, aqui ele fala que a combinação normal de carregamento. Para a combinação normal de carregamento, a gente tem um coeficiente de ponderação da resistência de 1.1. Então, a gente vem aqui, 1. A primeira tabela tem escoamento, formagem, estabilidade. É sempre de carregamento? Sempre de carregamento? Como assim? Não, isso aqui é da resistência. Bom, então aí deu 383.886,36 newtons. Tem que passar também isso aqui para quilonewton. Para passar para quilonewton, basta dividir por 1000, tá? Dividindo por 1000, vai dar 383,88. Né? Sempre é necessário somente duas casas decimais aqui, tá? É quilonewtons. Então, essa aqui é a resistência de projeto, considerando o escoamento, né? Bota aqui assim, ó. Escoamento do aço. Tá bom? Então, essa é a primeira parte, né? A segunda parte é justamente verificar a resistência devido à ruptura na seção do furo, né? Bom, para tanto, a gente tem que verificar a seguinte situação. Nessa zona em que tem furo, o que acontece? A linha de ruptura, ela sempre vai ser na direção, aqui nesse caso, né, numa direção perpendicular à força, tá? Então, se a força está no horizontal, a linha de fissura, não, a linha de ruptura, ela vai ocorrer sempre aqui a 90 graus em relação à força, tá? E justamente passando, né, certo? Bem no centro do parafuso, tudo bem? Só que note aqui nesse caso, se a gente fizer um corte bem aqui, né? O que a gente vai ver aí? A gente vai ver a seção aqui, né? Seção, aí bem aqui é a zona do furo, né? A gente vai ver isso aqui, né? Logicamente, essa área da seção transversal, ela vai ser menor, justamente por conta dessa área aí do vazio do furo. Então, primeiramente, a gente precisa calcular que área bruta é essa, né? Ou melhor dizendo, que seção bruta, que seção efetiva é essa. Então, essa parte aqui, ó, essa seção líquida, é justamente a parte que a gente calcula essa seção efetiva aqui, ok? Tu não fizeste um corte aqui, ó? Ele não vai pegar justamente no parafuso? Sim. E aí, se a gente fizer um corte lá, bem aqui passa o parafuso, né? Parafuso, parafuso. Não. Como assim menor que o outro? Não, eu entendi. Tá. Então, para achar essa seção líquida aí, eu vou usar essa formulazinha bem aqui, ó. A área líquida vai ser a largura total. Aqui assim. Deixa eu pegar aqui, assim, fazer o desenho de novo. Só para entender. Vai ser essa largura total da chapa, né? Que é o B. Menos a somatória de furos que tiver nessa chapa. Porque nesse caso só tem um furo, né? Então, por exemplo, qual é a largura da chapa? Tem um furo, não? Não, mas aí a linha de ruptura vai só perpassar por um único parafuso. Entendeu? Tem caso que vai passar por uma linha?
Sim. Aí vai estar especificado. Eu vou explicar daqui a pouco no exercício, tá bom? A espessura é Quanto é a espessura? 157,8. Cento... menos... É uma E ou é uma AL? AL? AL, isso aqui é de líquido. Aqui é um π, aqui é um P, P maiúsculo, vírgula e D. Eu vou já explicar o que é isso aqui, tá? Aí menos a somatória de furos, que vai passar pela ruptura, né? Pelo plano de ruptura, que nesse caso é só um, né? Vou passar um parafuso aqui, então um. No caso, esse símbolo aí vai ser o parafuso. É, o diâmetro do parafuso. Na verdade, o diâmetro do furo do parafuso, não era o parafuso. Não, esse símbolo de cá. Isso aqui? Não, é somatória, a quantidade de furos. E esse aqui é justamente o furo, tá? Bom, o que acontece? Esse furo aqui, ele é sempre um pouco maior do que o parafuso, tá? Então, se o parafuso de repente tivesse aqui 10 milímetros de... Se esse parafuso tivesse aqui uns 10 milímetros de diâmetro, então esse furo sempre tem que ser um pouquinho maior, né, para ter uma certa pequena folga para poder realizar a instalação do parafuso, ok? E além disso, tá pessoal, essa zona aqui próxima do furo, ela acaba tendo no momento do que ocorrer o furo, né, pela broca, ela acaba ocorrendo uma perda de resistência nessa zona aqui, né, uma perda de integridade estrutural. Então, uma pequena parte aqui assim dessa superfície aqui acaba perdendo a capacidade de resistir às forças de tração, ok? Então, no fundo, o furo ele vai ser uma folga, né, justamente para realizar esse travou aqui. E mais um pedacinho aqui, justamente por conta da perda de integridade da chapa de aço devido à realização do furo, né, da chapa de aço por uma broca. Então, então quanto é que vai ser esse diâmetro total aí? Esse diâmetro total, ele vai estar aqui embaixo, ó. Ele vai ser o diâmetro do parafuso mais 3,5, né? Que é considerando a pequena folga ali, mais a perda de integridade da chapa de aço. Aqui é sempre 3,5 e aqui é o diâmetro do parafuso. Quanto é que foi informado aí o diâmetro do parafuso? 25,4. Eu vim aqui, ó. 25,4 mais 3, que é da fórmula, sempre vai ser isso, não vai mudar. Isso aí é o segundo diâmetro É φp. Aqui é o diâmetro do furo. É PID. P,D? Não, é P,D. Ó, de novo, esse aqui, ó, é o símbolo diâmetro do parafuso e esse aqui é o diâmetro do furo, tá bom? E por que isso colocou esse na fórmula de cima é o que são a quantidade de parafuso? Esse aqui é a quantidade de parafusos, isso aqui, ó. Desculpa. A quantidade de parafusos que a ruptura intersecciona. Aqui é um T, né? É o T de espessura. Quanto é que deu aqui esse somatório? 28,9 milímetros. Então aqui 28,9. Fecha parênteses. Multiplicado pela espessura da chapa, que é D. Quanto é que dá essa fórmula aqui? Então deu 1.414,
milímetros quadrados. Então, por fim, a gente tem que calcular a área efetiva, né? Isso aqui é a área líquida e calcular a área efetiva. A área efetiva vai ser o coeficiente aqui de ponderação não, o coeficiente CT, que nesse caso aqui, considerando para o nosso exemplo, vai sempre ser igual a 1 multiplicado pela área líquida que a gente alcançou bem aqui, né? 1414,55. Qual é o nome desse aqui aí? AL, né? Então aqui deu 1414,55, que vai ser igual, né, a... Pois é, vamos ficar por 1, né? CT sempre vai ser. Sim, Então não tem necessidade de fazer isso. tem. Porque se sempre vai ser ali, vai ser a mesma coisa, né? Mas tem É, que mas estar aí escrito lá. tem que estar escrito aqui. Mas vai ser sempre isso, então, a mesma coisa. O que a gente pode fazer aqui? A gente calcula isso aqui, né? Aí bem aqui embaixo coloca assim, logo, e bota o valor direto, né? O AE é igual... Porque se você vai multiplicar por 1, não tem necessidade. Esse CT só vai mudar quando tiver duas chapas. Não, assim, por exemplo, esse CT, o que acontece? É melhor, eu vou explicar aqui para não... Imagine a seguinte situação. Ó, tá gravando. Então, aqui imagine a seguinte situação. De uma cantoneira. E essa cantoneira está ligada a uma chapa. E para ligar essas duas chapas, eu vou colocar um parafuso bem aqui. Ó. Então, notem. As duas chapas estão sendo ligadas por esse parafuso aqui. Só que esse parafuso está ligado somente nessa seção aqui da chapa. Essa seção aqui não está sendo ligada. Então, há uma certa aí, vamos dizer assim, uma certa perda de eficiência no que diz respeito à transferência da força para toda a chapa. Então, boa parte dessa força vão estar concentrada aqui e uma parte menor da força vai se concentrar para cá. Então, a gente não tem a força distribuindo uniformemente durante toda a chapa. Ela vai estar, ok? Concentrada bem aqui, justamente porque ela está apoiada aqui, ok? E o que é que isso vai incidir? Justamente sobre o valor do CT, ok? Então, esse CT aqui não vai ser mais 1, ela vai ser um valor menor, por conta da eficiência no que diz respeito à transferência da força para a chapa. Agora, se eu tiver, por exemplo, o exemplo que eu passei agora da chapa, né? Essa chapa, ela está ligada para uma outra chapa aqui embaixo, né? Utilizando um parafuso, né? Só que, lembra, esse parafuso está pegando na chapa e está sendo distribuído para toda a chapa, né? Não tem uma outra chapa aqui, sei lá, uma cantoneira do lado para poder, que está livre. Então, se toda a chapa está sendo utilizada, sendo transferida para... A força está sendo transferida para toda a seção, então, nesse caso, é 100% e 100% é 1. Fiz uma revisão bem superficial, mas já dá para... Primeiro, para dizer que não ficou zerado esse assunto aí. Ok? Mas, via de regra aqui em sala de aula, esse CT sempre vai ser igual a 1, tá? Então, a força sempre vai estar distribuída assim, a 100% da área da seção. Bom, e nessa penúltima parte aqui, a gente vai verificar, né, a resistência da seção líquida efetiva, né? Tá bom? Que vai ser... Deixa eu aumentar isso aqui. Nada mais vai ser do que a área líquida efetiva multiplicada pela tensão de ruptura dividido pelo fator de majoração, coeficiente de ponderação da resistência, né? O gama A2, tá bom? Quanto foi que a gente calculou aí? A área líquida efetiva mesmo? 1400 multiplicado qual a tensão de ruptura, o FU. Aqui não tá. No enunciado, apesar de não ter sido dado lá, porque assim, foi indicado que era um MR 250. Para o MR 250, o FY é 250 em PA e o FU 400 em PA, tá? Eu esqueci de colocar esses valores. Então, FU 400 em PA. Vocês podem também ver isso no exemplo,
O exemplo 12, lá no exemplo 12 também que é informado, tá? O aço MR 250, tem o FY 250 MPa e o FU 400 MPa. Então aqui, 400 MPa, né? Essa ainda é aceita, né? A segunda parte dela. Oi? Essa é a segunda parte da aceita. Isso. Dividido pelo gama A2. O gama A2, essa tabela aqui, tá? Olha aqui, ó. Ponderação em coeficiente das resistência, né? Aí considerando a ruptura, né? O gama 2. Ação, combinação normal, especial ou excepcional? Para normal, 1.25. Tudo certo? Isso vai dar quanto? 119.125,92. Vírgula? Não, 419.125,92. Newton, né? Que em quilonewtons? 419,12. 125. No caso, então, essa ruptura efetiva ela sempre vai ser em quilonewtons, né? É mais fácil para poder analisar, tá? Aí a outra é milímetros quadrados. Nossa, é uma loucura. Não. O que tem mínimo quadrado? A de cima, a área efetiva. Não, a área efetiva não tem nada a ver com resistência. Ela vai influenciar na resistência, né? Mas não. Bom, então olha só. Então essa aqui é a resistência na região do furo, né? Resistência à ruptura na região do furo. Então a gente calculou aí as duas resistências, considerando na seção líquida efetiva, ou seja, na região do furo, e a ruptura devido ao escoamento, que deu 383. Bom, o que é que ele pede aqui? Ele pede determine a resistência máxima de cálculo, né, ou barra de projeto. Então, qual a carga máxima que ela suporta? Então, a gente tem aí dois valores. Olha. A gente tem o NTRD, que deu... Qual foi o primeiro lá? 83,88. E o outro, 1.419,12. ok, então a gente tem que analisar. Tem aquela máxima, né? A corrente sempre quebra no elo mais fraco, né? Qual é o elo mais fraco aí? O escoamento ou pela ruptura da seção bruta. Desculpa, da seção líquida efetiva, né? Qual é mesmo? A menor não fala ou não? Sempre é menor. Menor, é sempre menor, né? Então, a ruptura aqui do sistema aqui, da chapa, é 383,8, né? Ruptura de projeto. E a ruptura ocorre por escoamento, né? Então, vindo aqui, ó. Escreva o enunciado. O esforço resistente de projeto da ligação é dado pelo menor valor de cálculo. Sendo assim, o NTRD deu, modificar aqui, 383,88 kN. A ligação é governada pela ruptura da seção
bruta, na verdade, né? Porque vai... Entenderam? Calcula a resistência na zona bruta em que vai ocorrer o escoamento, verifica a resistência na zona efetiva, que vai ocorrer a ruptura total, né, que é justamente na zona do furo. Compara os dois, a resistência de projeto vai ser o menor, porque a corrente, né, a máxima, né, a corrente sempre quebra no elo mais fraco. Então, aqui nesse caso, a menor das duas foi 383,88, logo a resistência de projeto 383,88 kN e o modo de ruptura é por escoamento da chapa, tá bom? Na seção bruta. Essa palavra escoamento Não é ruptura, né? É pelo escoamento. Tem que corrigir. Tem que corrigir aqui, né? É governada, sim. É governada pelo escoamento da seção bruta. Na prova tem que botar todo esse texto aí? Tem que analisar. Não. Não, vocês podem escrever com suas próprias palavras aí que você. Escrever isso aí. É preciso sim. Fala assim, a taxa por escoamento, 300 e Acho que você lembrar. Eu sempre vou adotar o valor do projeto. O valor final é o valor do projeto. Sim.